Saúdo a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja convosco. Amados queridos, a palavra de Deus diz no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 14. Amados queridos, diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados queridos irmãos, aqui nós lemos um versículo que chama muito a nossa atenção. Mas antes de eu comentar sobre esse versículo, amados queridos, você ainda que não inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal, deixe o seu like, não fica de fora, ok? Amados queridos, havia um homem na cidade de Jerusalém chamado Nicodemos. Esse homem, ele tinha um cargo no Sinédrio e ele era conhecido, na sociedade e também no seu trabalho no Sinédrio. E a Bíblia nos diz que ele era príncipe dos judeus. E aquele homem, ele tinha conhecimento da lei judaica. Mas aquele homem, ele interessou à noite de se encontrar com Jesus, falar com Jesus. E aquele homem, pela Bíblia, pelo texto que nós lemos, nós sabemos que aquele homem, no primeiro versículo do capítulo 3 do Evangelho de João, nós podemos saber que aquele homem ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus ele andava muito ali em Jerusalém, Jesus ele pregava, anunciava o reino de Deus ali em Jerusalém, e ali Jesus também em Jerusalém ele fez muitos milagres. Então aquele homem ouviu falar de Jesus, dos seus milagres, das suas maravilhas, e Jesus, e a fama de Jesus corria, e correu ali em Jerusalém. E aquele homem interessou conhecer pessoalmente quem era Jesus, falar com Jesus. E a Bíblia nos diz que quando aquele homem se aproxima de Jesus Cristo, aquele homem, ele afirma com Jesus, as palavras, ele afirma com as palavras, dizendo que ninguém pode fazer aquele sinal. Aquele homem, ele conhecia as maravilhas de Jesus, de ouvir os testemunhos, de ouvir a fama de Jesus. Então aquele homem, ele interessou ir à noite para conversar com Jesus, falar com Jesus, afirmar dos milagres que Jesus fazia ali em Jerusalém, além de Jerusalém, Cafarnaum, na cidade da Galileia, e assim por diante, do ministério de Jesus, anunciando o evangelho do reino de Deus. E aquele homem se aproximando de Jesus à noite, e ele disse para Jesus: Mestre, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Então aquele homem, ele estava maravilhado, de saber das maravilhas e dos sinais que Jesus fazia, Jesus curava cego, surdo, paralítico, andava, coxo, era curado, se levantava, além disso, ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, Então todos esses milagres tocou o coração daquele homem, daquele homem que conhecia a lei judaica, um homem experiente, conhecido ali na cidade de Jerusalém, no seu trabalho como príncipe dos judeus, porque a Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. E aquele homem afirmou, dos milagres que Jesus fazia ali, E Jesus, com muita compaixão, sabedoria, E Jesus foi orientar aquele homem, mesmo que aquele homem era príncipe do judeu e conhecia a lei judaica, mas aquele homem não conhecia dentro de si o poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ele disse para aquele homem: é necessário nascer de novo, porque Jesus estava dizendo para ele que era necessário nascer de novo, porque aquele que não nasce de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então era isso que Jesus estava passando para ele. Mas só aquele homem, ele não entendeu, mesmo aquele homem sendo culto, príncipe do judeu, conhecendo o Torá, conhecia a lei dos judeus, a lei judaica, E aquele homem, ele ficou por entender. Mas aquele homem, e ele responde, ou seja, faz uma pergunta para Jesus:
como o homem, sendo velho, como ele pode se tornar, entrar no ventre da sua mãe? Mas Jesus foi explicar para ele essa situação, né, amados queridos? Vocês podem ver que ele era um homem, né, príncipe do judeu, ele conhecia a lei judaica, mas ele não entendia as coisas espirituais. Quantas pessoas de hoje em dia, né, conhecem, né, os mandamentos de Deus, mas não conhecem o próprio Cristo dentro dele, né, no seu interior. Muitas pessoas falam de Deus, falam de Jesus, mas não tem a essência de Cristo dentro do seu coração. Mas vamos lá, essa essência do coração pode mudar você, assim como você conhece a minha essência dentro de você. Então, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aquele homem deu um nó na cabeça dele, ele queria saber como que era aquilo, né? Aí ele disse para Jesus, mas como pode, porventura, o homem sendo velho, e ele pode se tornar, entrar no ventre da sua mãe? Então Jesus foi explicar para ele. Jesus disse, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então é necessário que eu, você, todos nós, né? É necessário que todo dia, eu que já nasci da água e do Espírito, todo dia eu tenho que continuar nascendo da água e do Espírito, para que a essência de Deus continue dentro de mim. E você que é nascido da água e do Espírito, não deixe que essa essência de Cristo vai... Porque a essência de Cristo dentro de nós é importante. Então Jesus explicou para aquele homem, é necessário nascer de novo. Aí ele perguntou como que era aquilo, como que ele fazia para isso, né? Aí Jesus disse assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o novo nascimento, ele é importante para a vida do homem. O novo nascimento, ou seja, o primeiro passo que o homem deve tomar é arrepender dos seus pecados e nascer de novo, passar pelas águas, ser batizado para o arrependimento do seu pecado, para lavar os seus pecados. Depois que ele tem um novo nascimento, depois que ele passou pelas águas, pelo batismo, aí sim, aí ele está nascendo de novo, né? Porque o velho homem, ele está deixando para trás, porque a palavra de Deus disse, né, o Coríntios, capítulo 5, né, verso 17, ele fala assim, né, para os coríntios, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, né? As coisas velhas ficaram para trás, né? E tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. Então era isso que Jesus estava falando. Quando nasce da água, o pecado, as coisas velhas que fazia antes, é lançado todo no fundo do mar do esquecimento, porque passa pelas águas, né? Pela imersão, né? A pessoa se mergulha, né, no batismo, que tudo aquilo lá vai embora, ou seja, no rio, né, ou seja, numa água corrente. Então aquela água, ela vai levar todos os seus pecados. Então você está nascendo de novo. E depois que você nascer, se você for batizado, depois que você é batizado, do arrependimento do seu pecado, nas águas você foi purificado e lavado. Aí sim, aí vem o novo nascimento, o segundo nascimento. O segundo nascimento é o batismo do Espírito Santo. Por que o batismo do Espírito Santo é necessário? Porque é necessário para você ter a graça e o conhecimento da vontade de Deus na sua vida. Para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Para que através do Espírito de Deus você seja santificado, fortalecido para vencer o dia mau. Sem a presença de Deus, muitas pessoas elas não vencem o dia mau. As pessoas desesperam, ficam desesperadas, outros cometem besteira, mas com um novo nascimento, né, que é nascer da água e do Espírito de Deus, a pessoa ela é fortalecida pelo Espírito de Deus para vencer a batalha. Quando o homem ele tem um novo nascimento, é nascido da água e do Espírito, porque Jesus explica para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Jesus está explicando para ele, você foi nascido do ventre de uma mulher, né? Você foi nascido na carne, mas agora você tem que nascer do Espírito. Do Espírito, né? Então, o que é nascido da carne é carne. Eu fui nascido da carne, né? Que minha mãe me gerou, sua mãe te gerou. Então, nós somos nascidos da carne. Mas tem um novo nascimento, que é o arrependimento, o batismo das águas, né?
Então Jesus diz que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Então depois do batismo vem o batismo do Espírito Santo, a renovação, né? A confirmação. Então vem o Espírito Santo e nos sela, confirmando, né? Confirmando, né? O novo nascimento, confirmando o novo nascimento, o arrependimento, né? Que a pessoa passou pelas águas. Então vem o Espírito Santo, sela aquela pessoa, né? Garantindo que ela está selado, que ela está salva, que ela está curada, porque através do batismo do novo nascimento, a pessoa ela é curada também, né? Pode ser qualquer tipo de enfermidades, né? E a pessoa ela é curada através do arrependimento do seu pecado, né? E através do novo batismo, né? E também através que o Espírito de Deus vem e sela aquela pessoa. Então aquela pessoa, ela é selada por Deus. Então você já é o selo, então você já é de Deus, você já é de Jesus, porque o Espírito de Deus te selou, tá bom? Ninguém pode mais te tomar, porque você é de Cristo, você é selado, você é uma carta selada, uma carta viva de Cristo, viu? Então é isso aí. Nascer de novo é muito importante para todo homem, é necessário que ele nasça de novo, porque a palavra de Deus fala que todo homem deve buscar a salvação. Jesus diz que sem ele nada podeis fazer. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, só ele que leva ao Pai, né? Então é necessário todo homem nascer de novo, passar pelo batismo, pelo arrependimento e ter um novo batismo, né? Então o apóstolo Paulo ele disse, né, que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então é isso que Jesus estava falando para Nicodemo. Se você passar pelas águas, né, e nascer de novo, né, da água e do Espírito, você vai ser uma nova criatura. Aquele velho homem dentro de você vai ser lançado no fundo do mar do esquecimento. Então Jesus orientou aquele homem, um homem, né, que conhecia a lei judaica, né, conhecia a lei judaica, um homem muito conhecida na sociedade, mas ele não conhecia a essência de Deus. Amados queridos, eu quero dizer para você, não fica de fora da essência de Deus, não fica de fora dos caminhos do Senhor. É necessário, se você não nasceu de novo, né, é necessário que você nasça, porque quando nós nascemos, nós deixamos as coisas velhas para trás, o Espírito Santo de Deus vem e nos sela, né, para nos fortalecer, para que a gente não venha mais, né, viver o passado, mas sim viver o presente com Cristo, viver a essência de Deus nas nossas vidas, com paz, com alegria, com a harmonia com as pessoas, com a família, né? Isso é muito importante. Então só o Espírito Santo, só o selamento, né? Só quando o Espírito Santo de Deus sela, que nós temos esse amor, esse carinho, né? A essência de Cristo. Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também, né? Então Jesus estava falando da morte dele já na cruz. Estava falando para ele, para entender que assim como Moisés, né, porque ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a lei de Moisés, o Nicodemos. Então por isso que Jesus diz para ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus estava falando dele, que Jesus ia ser crucificado e a cruz ia ser levantada. Então, mas aquele que olhasse para a cruz era salvo. Levantou a serpente no deserto e todos que olhassem para aquela serpente era curada, né, da picada da serpente, né? Era um antídoto, né? Simboliza um antídoto, ou seja, simboliza Cristo levantado na cruz do Calvário naquele momento no deserto, né? No deserto para salvar e curar aqueles que olhassem para a cruz, né? Ou seja, aliás, que olhassem, né, no deserto, né? Aquela serpente levantada representando Cristo. Então é isso que Jesus estava falando para Nicodemo. Se você me vê levantado na cruz, então eu vim para salvar, né? Salvar e buscar o que havia perdido. Então eu vim, né, para salvar e morrer por você. Então você vai me ver pendurado na cruz. E ele viu Jesus pendurado na cruz, porque foi ele, né, o José de Arimatéias também, né, e Nicodemos lá, né, no Monte da Oliveira, tirar o corpo de Jesus para ser sepultado. Então cumpriu essa palavra que Jesus disse, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus estava falando de morte de cruz, e ele viu a morte de Jesus de cruz, que ele foi, né, até ele mais José de Arimatéia, e ele foi até, né, o Monte da Oliveira e tirou Jesus, né, da cruz que estava pendurado. Lógico que eles desceram a cruz, né, e depois tirou Jesus, né, que estava crucificado lá naquela cruz, né, para sepultar no sepulcro, né, para sepultar. Então aquele homem, Nicodemo, ele viu Jesus na cruz, né?
Ele viu Jesus na cruz. Então isso é muito lindo. Então nós temos que olhar para Jesus, que morreu na cruz por mim, por você. Então, você ainda que não nasceu de novo, né? E você ainda que está indeciso, tome essa decisão. Nicodemos tomou essa decisão de ir até Jesus, vai até Jesus, que Jesus tem algo na sua vida. Então aquele homem, ele viu que era tempo, né? Que não era tempo mais de perder tempo. Então ele foi conhecer Jesus. Então chegou o tempo daquele homem e também está chegando o seu tempo. Então não fica de fora. Jesus é contigo e Ele está olhando para você. Olha para Jesus, que Ele morreu na cruz por você, por mim, por nós, para nos dar. Então Jesus, ele fala para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós devemos nascer da água e do Espírito. Porque o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma pertence a Deus. O apóstolo Paulo, a epístola de apóstolo Paulo, primeiro aos Coríntios, ele escreve aos Coríntios, né? Vamos ler lá, no capítulo 3, né? No verso 16. Aí ele fala assim para os Coríntios, né? Para os Coríntios. Olha para assim: não sabeis vós, sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui, quando Jesus ele fala para Nicodemo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus estava falando do nascimento, ou seja, do batismo do Espírito Santo com ele, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando para os Coríntios, mas aqui eu estou dizendo para você, para mostrar para você o que Jesus estava falando. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o apóstolo Paulo aqui, aí ele já fala para os Coríntios. Então é necessário que nós nascemos do Espírito, porque o Espírito nosso, a nossa alma, o nosso corpo pertence a Deus, né? Pertence a Cristo, né? Então por isso que ele fala: não sabeis vós, sois o templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós? Então Jesus estava falando, né? Que o nosso corpo, né? Estava falando para Nicodemo que o nosso corpo é o corpo onde o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, sem o Espírito Santo de Deus, sem o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós somos frágeis, né? Nós somos fracos, mas quando o Espírito de Deus se move em nós, né? Até um louvor fala assim: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Eu oro como Davi. Eu oro como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Eu luto como Davi. Então, quando o Espírito de Deus se move sobre nós, então nós lutamos, nós vencemos, nós guerreamos contra as potestades espirituais, né, que ficam nos ares celestiais. Então, é só através do Espírito Santo de Deus que nós possamos vencer. Então, o Espírito Santo de Deus tem que empoderar. Então, nós temos que, sobre nós temos dentro do nosso coração, da nossa vida. Então, nós temos que ter essa essência do Espírito Santo de dentro de nós para nós vencermos a batalha. Então, é necessário que nós nascemos de novo para que o Espírito Santo de Deus venha habita no nosso corpo, que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando, na primeira epístola, né, aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, ou que o apóstolo Paulo fala sobre, né, o Espírito de Deus habitar sobre nós, né? Então, fala sobre 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Então, o nosso corpo é onde que o Espírito de Deus habita. Então, nós temos que ter um novo nascimento para que o Espírito de Deus habite em nós. Sem um novo nascimento, não tem como o Espírito de Deus habitar em nós. Porque nós temos que ter o nosso corpo lavado e redimido, né, pelo sangue de Jesus, para que o Espírito de Deus venha e habita no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo pertence a Deus, pertence a Jesus. Então, sem o nosso corpo, não tem como o Espírito de Deus habitar. Entendeu? Então, o Espírito de Deus tem que habitar no nosso corpo. Mas para habitar, nós temos que estar limpo e remido
pelo sangue de Jesus, ou seja, nascer de novo, né? O que é da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então nós somos do Espírito, nós nascemos de novo. Ainda você não nasceu, decide hoje, toma essa decisão de se entregar a Cristo, assim como Nicodemos entregou a Cristo e nasceu de novo, né? Quando Jesus morreu, ele foi lá na cruz, né? Tirou Jesus da cruz, né? Ele tinha um sepulcro que nunca foi enterrado, nunca foi sepultado ninguém, e aquele sepulcro, né? Aquele túmulo foi especial para Jesus, que ele guardou, sem saber, mas ele guardou para Jesus, né? E então aí ele mais José de Arimateia foi lá e tirou o corpo de Jesus, ungiu o corpo de Jesus, né? E colocou lá no sepulcro, né? Então, porque ele teve um novo nascimento. Então o Espírito de Deus estava sobre ele, habitou sobre ele. Então só assim, né? Para nós ter o amor, o carinho, né? Através do amor de Cristo, através do Espírito Santo, né? Da misericórdia, da benevolência de Deus. Então não vamos ficar de fora, não fica de fora dessa essência de Cristo. Deixa a essência de Cristo tomar conta da sua casa, da sua família, né? Em todas as áreas da sua vida. E você vai ver como é gostoso, né? Ser uma nova pessoa, uma nova criatura, e as coisas velhas ficar tudo para trás, né? Não lembrar mais do passado, porque Deus ele joga, né, o nosso passado, o nosso pecado, né, no fundo do mar do esquecimento. Deus não lembra mais, né? Então vamos acreditar, né, com fé nesse novo nascimento, porque é importante para Cristo o homem. O apóstolo Paulo continua falando, né? No mesmo capítulo e no versículo 19, né, capítulo 6 de 1ª Epístola de Coríntios, né? Ele continua falando, né? Eu vou ler novamente para nós fechar aqui esse versículo. Olha só. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque o meu espírito, o meu corpo, a minha alma não pertence a mim, pertence a Deus. Então o seu corpo, a sua alma e o seu espírito pertencem a Deus, né? Então a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, né? Que o nosso corpo ele é pó, né? Que ele vai voltar para a terra, mas o espírito vai voltar para Deus, a qual ele nos deu. Então o nosso corpo é pó, mesmo que ele seja pó, mas ele pertence a Deus, porque Deus ele nos fez, né, a sua imagem, a sua semelhança. Então nosso corpo pertence a Deus. Então é por isso que é necessário um novo nascimento, né? O novo nascimento do nosso corpo, né, tem que ser lavado, redimido pelo sangue de Jesus, os pecados ser lançados no fundo do mar do esquecimento para ser lavado, é necessário. Então o novo nascimento é isso aí. Então o nosso espírito pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, a nossa alma pertence a Deus. O novo nascimento nos dá essa graça, né, de ser uma nova criatura através do sangue de Jesus e através da água, né? Quando Jesus ele já tinha entregado o seu espírito a Deus, um dos soldados foi confirmar se Jesus estava morto já, né? E ele lançou a lança, né, sobre o lado de Jesus, saiu água. Então essa água que nos purifica, essa água que nos dá a vida, né, que traz a vida para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, é que nos dá a vida, né? A palavra de Deus disse lá a Amós, né, capítulo 7, verso 11, ele fala assim, né, que chegarão dias, né, que enviaria fome e sede, né, não de pão e nem de água, mas sim da palavra de Deus. Então chegarão dias que as pessoas vão ficar desesperadas, correr atrás da palavra de Deus e não vai se encontrar. Então vamos aproveitar esse novo nascimento, nascer de novo, né, para que nós vamos alimentar da palavra de Deus, ser um novo e ter uma nova vida diante de Deus, né? E sempre estar alimentando, né, bebendo sempre dessa fonte da água viva, para que nós não sentimos sede no nosso corpo, né, físico e espiritual, né, porque o nosso corpo físico necessita de água, e nossa alma, o nosso espírito necessita da água, da fonte viva, né, que jorra debaixo do trono, dos pés do Senhor, para nossas vidas. E nascemos, e a palavra de Deus fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a tenha a vida eterna. Então Jesus estava falando para Nicodemos, né? Assim como Moisés levantou a serpente, que era necessário Jesus também ser levantado, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olhassem para aquela serpente no deserto, né,
na haste que Moisés fez, né, o símbolo da serpente, para quando as pessoas olhassem, ela seria curada, porque elas foi picado pela serpente, porque Deus enviou, né, a serpente, porque eles estavam em rebeldias, né, e então Deus estava irado com o seu povo. Então Deus, para chamar a atenção do seu povo, ele mandou serpente, né, no meio do seu povo. Mas aquele que olhasse para a serpente que foi feito por Moisés na haste, né, e ficasse levantada, aqueles que olhassem era curado. Então Jesus estava explicando para Nicodemos, né, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados queridos, é necessário que nós olhamos para Cristo, né, e crê na morte de Cristo, na morte de cruz que Cristo teve para nos salvar. Então é necessário que nós cremos e nascemos de novo, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sem Jesus nós perecemos, nós não temos a vida eterna. Mas com Jesus nós temos a vida eterna. A essência de Cristo dentro de nós vai nos fazer que nós possamos herdar a vida eterna. Então vamos olhar para Jesus. Não vamos ficar de fora dos caminhos do Senhor, né? Então vamos crer nas promessas de Deus que tem para nós vindouro.